3, na parte de tratamento. Então, perguntava, usando esses dados hipotéticos, a situação 1 e a 2, e vocês eram solicitados a responder, tomando esses dois como sendo dados de ensaio clínico, dados hipotéticos. São duas situações com riscos diferentes da doença. Então, era solicitado para que vocês determinassem o risco relativo, perdão, e o número necessário para tratar em cada situação. Então, a situação 1, a situação de risco menor. Então, aqui está 3,3% no grupo que foi randomizado para receber o tratamento teste e 11,7% no grupo placebo. Se você divide esses dois riscos aqui, no grupo teste e no grupo placebo, você tem um risco relativo que é menor do que 1, indicando de que o risco foi menor no grupo teste do que no grupo placebo. O risco aqui foi risco de óbito durante o internamento. Então, como é durante o internamento, basta você dizer foi 3,3%, 11,3%. Fosse um estudo de 1 ano, 2 anos, você tinha que dizer que o risco foi 1 ano, o risco foi 2 anos. Aqui já está implícito que o tempo é o internamento. Então, o risco relativo foi 0,29, indicando o risco menor no grupo com tratamento teste. Se vocês ainda quiserem tirar aqui a redução relativa do risco, você tem que fazer 1 menos esse risco relativo, 1 menos 0,29, e para demonstrar em percentual, você multiplica por 100. Então, houve uma redução relativa do risco de 71%. Bom, a situação 2 é uma situação de maior risco. Em vez de 3,3% no grupo teste, vocês têm 20% no grupo teste, e em vez de 11,7%, você tem 70% do grupo placebo. Mas chega-se ao mesmo risco relativo de 0,29, né? E o risco relativo é basicamente a divisão dos dois riscos, independente se ele guarda essas proporções aqui, quer dizer, né, entre o risco no grupo tratado e no grupo não tratado, você tem o mesmo risco relativo. E a redução relativa do risco, como ela vem do risco relativo, ela vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, por aqui, o que a gente aprende? Não é suficiente simplesmente a gente raciocinar só com risco relativo, embora seja a medida que mais frequentemente é mostrada nos artigos, mas nós que lemos os artigos temos que ter nossas interpretações e, na nossa prática, nós temos doentes que são mais graves, doentes que são menos graves. Se o tratamento tiver o mesmo tipo de redução relativa do risco, né, ele pode ter efeitos diferentes se a gente olhar no que a gente vai ver depois, quando a gente olhar as medidas absolutas, né, quando vê a diferença de risco. Então, aqui está deixa eu voltar aqui rapidamente aqui. Aqui está a diferença de risco, que é a mesma coisa da redução absoluta do risco. Então, eu posso falar diferença de risco ou redução absoluta de risco, que vai ser, portanto, uma subtração, você retirar o que está no grupo placebo, menos o que está no grupo teste, né? Então, quando você faz essa subtração, um menos o outro, então 11,7 menos 3,3, a diferença de risco é 8,3, e com essa diferença de risco, você responde a questão do número necessário para tratar, né? Como está em pontos percentuais, seria a diferença de 8, em torno de 8 pontos percentuais, você divide 100 por esse número. 100 por 8,3 dá aproximadamente 2, né? Ou, perdão, dá aproximadamente 12 aqui nessa primeira situação. Ou seja, interpretação, você precisaria tratar 12 indivíduos, 12, para você prevenir um caso de óbito, né? Na situação 2, né, representada aqui, estamos partindo de riscos maiores, a diferença de risco vai ser 70, vai ser 70 menos 20, né? 70 menos 20, que dá 50.
se divide 100 por 50, o número necessário para tratar é igual a 2. Então, você tem, nessa segunda situação, um efeito em números absolutos da intervenção do tratamento maior, né? Porque a gente está partindo de um grupo de risco maior. Nesse grupo de risco maior, que a diferença de risco é de 50 pontos percentuais, o número necessário para tratar dividindo 100 por 50 é igual a 2. Né? Então, nós temos duas situações, uma com o número necessário para tratar bem pequeno, né? Mostrando um efeito até mais pronunciado, que é igual a 2, e uma outra situação de risco menor, igual a 12. Então, por aí, vocês estão vendo a importância de se olhar não só risco relativo e redução absoluta do risco, mas olhar a diferença de risco e da diferença de risco você determina o número necessário para tratar. Uma outra coisa aqui, uma outra dica para vocês é a seguinte, que vocês têm, o estudo mostrou essa diferença, esse número necessário para tratar de 12, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, que você poderia chegar, digamos aqui, a essa diferença de risco aqui, de 8,3, se você souber também a redução relativa do risco, que foi de 71%, e o risco no grupo placebo, que foi de 11,7%, né? Então, se a gente pegar aqui, eu vou pegar essa redução relativa do risco e botar em proporção, que é 0,71, certo? Em vez de 71%, 0,71. Se você multiplicar essa redução relativa do risco pelo risco de base, que é 11,7, você chega à diferença de risco. Se você chega à diferença de risco, você chega ao número necessário para tratar. Então, vou imaginar o seguinte, que esse estudo está publicado, você está lendo o estudo, e essa diferença de risco é de 8 pontos percentuais, aproximadamente, o número necessário para tratar é 12. Só que os pacientes que você está tratando são pacientes mais graves, né? São pacientes mais graves. Se você tiver alguma informação ou alguma ideia que você diz, os pacientes morrem muito quando ele não toma esse tratamento não existia, agora é um tratamento novo, a mortalidade é alta, né? No grupo placebo. Imaginar que 70% de mortalidade no grupo placebo. Se você pegar essa mesma redução relativa do risco que está publicada no trabalho e multiplicar pelo risco que você tem observado na sua prática, ainda sem introdução do tratamento teste, você simplesmente modifica essa redução relativa do risco vezes 70, né, que é essa mortalidade muito alta que você tem encontrado na sua prática. Então, com isso, você encontraria essa diferença do risco de 50 e você teria essa ideia de que você pode ter uma redução absoluta do risco muito grande e, portanto, o número necessário para tratar é realmente pequeno se você começar a tratar todos os seus pacientes com esse tratamento novo que você leu nesse trabalho publicado. Ok, alguma questão, pessoal? Dúvida? Ficaram com dúvida? De modo geral, eu olhei lá, eu olhei que vocês responderam e de modo geral, vocês deram fizeram os cálculos disso aí e realmente deram uma interpretação adequada, né? Mas quem ficou em dúvida, eu espero que tenha reduzido essa dúvida com essa apresentação que eu fiz agora, mas se tiver ainda algum questionamento, esse é o momento de vocês perguntarem. E aqui vem a outra pergunta, né? Comente brevemente o que um grande ensaio clínico randomizado apresenta de vantagem em relação a um grande estudo observacional de coorte, ao comparar tratamentos quanto ao risco de eventos clínicos em pacientes com uma doença. Muito bem. Então, também as respostas, a grande maioria de vocês responderam, a contento. Então, na aula passada, nós comentamos sobre a questão do contrafato, né, o contrafactual. Você dá o tratamento ao indivíduo e ele responde ou não responde aquele tratamento. A sua pergunta é a seguinte: será que realmente o tratamento foi um tratamento que teve um efeito ou benéfico ou maléfico? É uma resposta do ponto de vista individual, é difícil de você assim responder, né?
você pode imaginar uma coisa irreal, né? Se esse indivíduo tomou o tratamento e ele está vivo, o que aconteceria se ele não tivesse tomado esse medicamento? Você não vai voltar ao tempo para fazer isso, obviamente, né? Então, a gente fez aquela coisa de pegar uma máquina do tempo e voltar, que seria o contrafato. Na prática, o contrafato, pessoa por pessoa, você não tem como fazer, porque você não tem como essa possibilidade de dar esse retorno no tempo. Mas esse é o raciocínio contrafactual. Isso é fundamental ele quando a gente fala em causalidade, em epidemiologia. No estudo observacional de coorte, as pessoas que você vai estudar, elas foram tratadas, ou estão em tratamento, ou não estão em tratamento, e simplesmente você é um observador, e você seleciona as pessoas. Então, você não aloca essas pessoas para grupos de tratar ou não tratar, mas você vai observar. Então, tem pessoas com as várias características, com diferentes contrafatos, e essas pessoas são identificadas ao longo do tempo. Então, você pode imaginar que essas pessoas têm diversas características, as tratadas e as não tratadas, e as decisões de tratar e não tratar, médicas, são as mais variadas. O médico decide tratar um paciente porque é mais grave, porque tem mais comorbidade, ou ao contrário, alguns doentes que têm comorbidades, pode ser doentes com risco maior de eventos adversos, o médico decide não tratar, ou seja, tem uma série de características. Alguns serviços tratam, alguns serviços não tratam, e aí vem uma série de possíveis vieses e fatores confundidores de uma associação do tratamento com os eventos, no estudo observacional. No ensaio clínico, aí eu tenho que falar de um grande ensaio clínico, porque se vê um ensaio clínico pequeno, você pode ter muito desbalanço dessas características, mesmo sendo um ensaio clínico, randomizado. Então, não, se você pensa no ensaio clínico randomizado, aí botou uma situação com 2.000 indivíduos num grupo, 2.000 em outro, às vezes tem um grande estudo com 4.000 num grupo, 4.000 no outro. Então, são grandes estudos. Então, quando você randomiza, tipo você jogar uma moeda para cima, a probabilidade de alocar o indivíduo para qualquer dos dois grupos é independente da característica dessa pessoa e do evento contrafactual dessa pessoa, né? Então, você está dando sempre aos indivíduos, independente da sua probabilidade, independente das suas características e do seu contrafato, você está dando probabilidade desse indivíduo ir para um grupo ou para o outro, tipo jogar uma moeda para cima, não é bem assim jogar uma moeda para cima, mas só para exemplificar, né? E a probabilidade é a mesma de ir para o grupo teste e para o grupo placebo. De forma que, como as características elas têm as mesmas probabilidades, dependendo das características, os grandes ensaios clínicos, ele, pela sua característica, pela forma como do método de alocação, se for muito grande, ele tende a reduzir bastante o efeito dessas variáveis como possíveis confundidores. Então, esse seria o primeiro ponto aí, né? A única coisa que a gente pode é olhar a tabela de características e ver se houve uma distribuição homogênea. A gente não vê as variáveis que são não mensuradas, mas a gente pode inferir de que essas variáveis também tiveram a mesma probabilidade de ir para um grupo ou para o outro, né? Aí vem uma outra vantagem do ensaio clínico randomizado em relação ao estudo observacional, que é como se você estivesse até ajustando para as variáveis desconhecidas ou não mensuradas, né? Se esse estudo for um estudo duplo cego, controlado com placebo, tem ainda a vantagem adicional de que os indivíduos mantidos cegos, eles vai reduzir a probabilidade de que eles tenham uma interferência na hora que definem os eventos, que eles sejam sugestionados por saber que o indivíduo está sendo tratado, não está sendo tratado, e ele classificar os eventos de uma forma não similar entre os grupos, né? Sabendo que o indivíduo está sendo tratado, ele pode tender a minimizar a presença de um evento. Então, o estudo controlado com placebo, duplo cego, já reduz essa possibilidade, e esse duplo cego sendo importante não só para o indivíduo que é o investigador, mas em relação também ao próprio indivíduo, o paciente. Quer dizer, quando é possível, nem todos os estudos, mesmo sendo ensaios randomizados, ele pode ser controlado por placebo, né? Mas
às vezes, é importante que o indivíduo que analisa os dados também, eles fiquem cegos também para saber, não sabendo para que grupo de indivíduo está, de forma a estar reduzindo a possibilidade de sugestionamento, tal, ou alguma manipulação, até manipulação de dados na hora da análise. Muito bem. Então, era essa a primeira parte, né? Se vocês tiverem perguntas, como eu falei, esse é o momento. Alguma pergunta, pessoal? Está claro? Tá tranquilo, professor. Ótimo. Tá bom. Então, eu vou passar, então, para a aula. Outra aula, né?